RCP Notícias. Sete da manhã, vamos para o primeiro jornal com os títulos em primeiro lugar. Cabo Verde, enquanto Estado insular, deve merecer um tratamento diferenciado no seio da CEDEAO. É um dos traços da intervenção do Presidente da República na Cimeira sobre o futuro da integração regional. O Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento entre a China e os países de língua portuguesa está em processo de reestruturação para acomodar novos procedimentos que devem ser adotados relativamente a países com economias frágeis. A questão vai ser abordada hoje com o Governo no início da visita que o Secretariado Permanente do Fórum Macau realiza a Cabo Verde. O maior acionista privado da TACV concorda com a análise do Ministro dos Transportes e Mar e absorve a ideia que a empresa tem que mudar, porque assim só acumula prejuízos. Vítor Fidalgo revela que desde janeiro passado está em análise a opção de um parceiro sugerido ao Conselho de Administração da empresa. A terceira edição do programa Empresa Excelência é lançada hoje. O gestor da iniciativa das Nações Unidas faz um balanço positivo. A suspensão do PCCS, aprovado pelo Conselho de Administração dos Correios de Cabo Verde, continua na ordem do dia. O presidente do sindicato do Simtec, Tomás Aquino, confirma que está programado para amanhã um encontro de conciliação com a empresa em sede da Direção-Geral do Trabalho. Dizer-lhe ainda que o Mundial chega ao fim. Presidente da FIFA e Donald Trump dos Estados Unidos entregam a taça, uma competição considerada inédita em vários aspectos: desportivo, geográfico, organizacional, ambiental, diplomático e político. Linhas de força do primeiro jornal, com edição e apresentação do Júlio Vero Cruz Martins, a técnica da Mira Cardoso e Nelson Neves. Bom dia. Votos renovados de bom dia. Novos ataques de drones iranianos são assinalados no Kuwait, explosões ouvidas também no Bahrein. É a resposta do Irão aos bombardeamentos que o presidente americano Donald Trump considera com muita força, e atingidas as redes de comunicação e os centros de comando no Irão para vingar os soldados americanos mortos nos últimos dias. O exército do Kuwait, por sua vez, disse estar a sofrer novos ataques de drones iranianos depois que a Guarda Revolucionária Iraniana alegou ter atingido alvos americanos no país. Em resultado disso, o preço do petróleo está a subir. Cabo Verde, enquanto Estado insular, deve merecer um tratamento diferenciado no seio da CEDEAO. É um dos traços da intervenção do Presidente da República na Cimeira sobre o futuro da integração regional, temporalmente coincidente com a 69ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo, ocorrida ontem durante todo o dia na Serra Leoa. É preciso também que a nossa comunidade se aproxime mais de Cabo Verde, que a nossa comunidade esteja mais presente em Cabo Verde e que os projetos da CEDEAO considerem Cabo Verde em toda a sua dimensão. Por isso, penso que devemos aprofundar os estudos de modo a efetivamente se garantir um tratamento especial a Cabo Verde, enquanto um pequeno estado insular e uma região periférica da CEDEAO. E entrevistado pelos jornalistas Antônio dos Reis, o Presidente da República reitera que a CEDEAO deve promover uma aproximação aos atuais Estados da Aliança do Sahel, um pacto de defesa mútua e integração económica assinado por Mali, Níger e Burkina Faso em setembro de 2023. Nestes tempos de muita polarização e uma certa fragmentação, o diálogo é importante. Temos de dar oportunidade à diplomacia para a resolução dos conflitos
e para melhorarmos as relações entre os Estados e criarmos melhores condições para a consolidação da nossa comunidade. E é precisamente por isso que devemos fazer um esforço para a reaproximação aos Estados da Aliança do Sahel, trazer a Mauritânia e criar canais de diálogo com todos os países, sobretudo lá onde haja instabilidade política ou haja ameaça à segurança e à estabilidade. E o presidente da Guiné-Conakry fez muitas referências à questão de que as sanções não resolvem o problema. E certamente estava a falar também um pouco sobre a questão da Guiné-Bissau, como é que a discussão em torno desse processo, como é que ficou? Essencialmente foram reafirmadas as posições da reunião anterior, a necessidade de se continuar o diálogo, de se fazer a inclusão para se garantir a transição para a ordem democrática e também um apelo no sentido da libertação incondicional de todos os presos políticos e concertação entre os diferentes atores políticos no sentido de se encontrar plataformas comuns para a transição para a democracia. A intermediação com a Guiné-Bissau continua a ser assegurada pelo chefe de Estado senegalês, eleito ontem para a presidência rotativa da CEDEAO. Entre as prioridades do seu mandato de 1 ano, Bassirou Diomaye Faye anuncia a segurança coletiva, a estabilidade institucional, a soberania política e económica dos membros e o fortalecimento da voz da África Ocidental no cenário internacional. O Presidente da República está já de regresso à cidade da Praia e amanhã recebe o seu homólogo português, José António Seguro, que inicia uma visita de Estado de 3 dias a Cabo Verde. O Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento entre a China e os países de língua portuguesa está em processo de reestruturação para acomodar novos procedimentos que devem ser adotados relativamente a países com economias frágeis, como é o caso de Cabo Verde. A questão vai ser abordada com o Governo no decurso da visita que o Secretariado Permanente do Fórum Macau realiza a partir de hoje à cidade da Praia, acompanhados do delegado de Cabo Verde. Trata-se de uma visita que está enquadrada no plano de atividades do Fórum de Macau e à margem daquilo que se tem feito também com os outros países, como já foi o caso do ano passado da Guiné Equatorial, da Guiné-Bissau, e este ano cabe o Fórum de Macau fazer essa visita oficial a Cabo Verde para estreitar os laços de cooperação e amizade no ano em que se celebra 50 anos de relações diplomáticas entre a China e Cabo Verde. Nuno Furtado admite que o Fundo de Cooperação vai financiar um projeto que visa reforçar a produção de energias renováveis. A sessão de apresentação do Secretariado Permanente do Fórum Macau tem lugar agora de manhã e conta com a participação do Ministro da Economia, Comércio, Indústria e Transição Digital, António Batista, do embaixador chinês em Cabo Verde e da Secretária-Geral Adjunta do Secretariado Permanente do Fórum Macau. O maior acionista privado da TACV concorda com a análise do Ministro dos Transportes e Mar e absorve a ideia que a empresa tem que mudar porque assim só acumula prejuízos. Esteve muito bem, falou com muita clareza e objetividade. Na verdade, a TACV não pode continuar como está. Os seus custos operacionais não são cobertos pelas receitas geradas. Resulta um déficit crônico, que significa um elevado risco orçamental e é normal que o governo procure soluções para pôr fim a esta situação. Na sua declaração, o ministro hierarquizou muito bem as soluções por ordem de desejo ou preferência, se quisermos. A primeira solução seria o desejo, seria a reestruturação profunda da empresa. A segunda solução sugerida seria uma parceria estratégica ou entrada de investidores. A terceira é a redefinição do modelo de negócio e a quarta, a liquidação da empresa. Eu uniria a segunda e a terceira soluções juntas. A parceria estratégica num quadro de redefinição do modelo de negócio.
Vítor Fidalgo revela que desde janeiro passado está em análise a opção de um parceiro sugerido ao Conselho de Administração da TACV. Como acionista privado, qualificado, porque detenho quase 6,5% do capital da empresa, introduzi um potencial parceiro europeu que, aceitando o princípio de, sem nenhum aval do Estado de Cabo Verde, como fazia a Islândia, que mês sim, mês não, pedia aval ao Estado de Cabo Verde, esse parceiro irá eventualmente trabalhar com a TACV e potenciar a sua internacionalização no mercado mundial da aviação comercial. Aliás, o Conselho de Administração, posso dizer, já tem conhecimento desse parceiro, tem vindo a trabalhar com ele e acredito que estamos perante uma oportunidade ótima para relançar a TACV e fazê-la andar com seus próprios pés no mercado internacional da aviação comercial. Se já fez a proposta, isso significa que qualquer dia deverá haver a Assembleia Geral, não é? Com certeza. Bom, repare que entretanto houve eleições em maio, entrou um novo governo, há que dar tempo ao tempo. Portanto, há que dar tempo, particularmente ao ministro que tutela o setor, de se inteirar dos planos ou das informações existentes no seio da TACV, de as analisar, eventualmente socializar com o governo ou com o chefe do governo, antes de irmos para a Assembleia Geral. Mas em qualquer momento, estamos prontos para ir para a Assembleia Geral da TACV e, eventualmente, apoiar este ou aquele plano que o Conselho de Administração apresentar. O parceiro identificado, segundo Vítor Fidalgo, tem uma visão clara do mercado e já tem em andamento o arranjo financeiro. A TACV entra na parceria com as licenças que possui para a realização de voos transatlânticos e o pessoal que dispõe. A terceira edição do programa Empresa Excelência é lançada hoje. O gestor da iniciativa das Nações Unidas faz um balanço positivo. Na segunda edição, nós tivemos cerca de 150 empresas registadas, com 45 candidaturas e 25 empresas certificadas. Face à primeira edição, portanto, nós tínhamos tido 10 empresas certificadas, o segundo ano 25. Ficámos um pouco aquém na segunda edição dos objetivos que pretendíamos, mas estamos a renová-los agora para esta terceira edição, onde queremos claramente atingir pelo menos as 500 empresas registadas e cerca de 50 certificadas. Carlos Graça realça que a adesão ao programa depende da confiança e, ao mesmo tempo, da mudança de mentalidades dos operadores. Quando uma empresa deposita de forma voluntária os seus dados na plataforma, tem de ter a confiança de que a informação está debaixo de confidencialidade, portanto nós mesmos, enquanto promotores, não conseguimos visualizar a informação que é depositada ali pelas empresas e, portanto, nós sabíamos que isso era um caminho que queria ter de ser percorrido e estamos confiantes. Se não era no tempo que inicialmente nós estimaríamos, estamos confiantes que vamos atingir os objetivos finais e esperamos, em uns quantos anos, ter todas as empresas aqui registadas. O consultor considera que o selo Empresa Excelência pode ser entendido, até certo ponto, como um contributo para a nova agenda económica do governo, que tem como foco a inovação e a construção de um melhor ambiente de negócios. A Empresa Excelência faz exatamente isso, é um mecanismo que reconhece as empresas com solidez económica e financeira, boas práticas de governação, transparência na informação e também um compromisso com a sustentabilidade. Portanto, há aqui claramente um contributo e um alinhamento que é importante e que pode ser claramente utilizado, indo ao encontro daquilo que são os desígnios do governo, daquilo que o governo estabeleceu. O facto de estarmos a gerar e ser o objetivo gerar informação, por exemplo, padronizada e comparável por ilha e por setor, poderá permitir diagnósticos muito mais rápidos sobre aquilo que é o tecido empresarial, que hoje temos claramente limitações em termos de informação, porque, por exemplo, o Instituto Nacional de Estatísticas produz informação, mas já, digamos que um pouco tarde no tempo.
A conferência de lançamento da terceira edição do programa Empresa Excelência vai contar com a participação do Governo, de empresas do sector empresarial do Estado que apoiam o sector financeiro, mas também com representantes da banca comercial. As candidaturas para a terceira edição decorrem até 31 de outubro. A suspensão do PCCS, aprovado pelo Conselho de Administração dos Correios de Cabo Verde, continua na ordem do dia. O presidente do Sindicato de Metalomecânica, Transportes, Comunicações e Turismo confirma que está programado para amanhã um encontro de conciliação com a empresa em sede da Direção-Geral do Trabalho. Nós vamos aguardar para ver se na Direção-Geral do Trabalho podemos chegar a alguns entendimentos. Estamos sempre com o espírito aberto ao diálogo e na procura de solução para os problemas que às vezes são criados pelas próprias administrações. Neste caso em concreto, um problema que a administração dos Correios criou. Não obstante isso, nós vamos lá com o espírito aberto para encontrar uma solução. Suspensão do PCCS para corrigir todas as anomalias e irregularidades que já detectamos no plano e cumprir aquilo que está estabelecido na lei, né? Tomás Aquino lembra que, por lei, os Correios, como quaisquer empresas, devem solicitar um parecer ao sindicato representativo dos trabalhadores antes da aprovação de instrumentos como o PCCS. A Seleção Nacional de Futebol Feminino já se encontra em Marrocos para participar no Campeonato Africano das Nações a partir de domingo próximo. A vice-presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Tatiana Carvalho, dá nota que amanhã realiza-se um jogo-treino com a seleção marroquina. Copa do Mundo 2026, a taça foi entregue ontem pelo presidente da Federação e o norte-americano Donald Trump. A imprensa especializada diz que a FIFA deve agradecer aos cabo-verdianos por terem digo-lhe, já estamos a atravessar algumas dificuldades que o presidente da FIFA, Infantino, pode agradecer aos cabo-verdianos ao levar a Argentina para a prorrogação depois de empatar com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, o que por si só justificaram o aumento de 32 para 48 jogos pela seleção. A imprensa desportiva está a ver o Mundial como uma competição inédita em muitos aspectos, no desporto, geográfico, organizacional, ambiental, diplomático, político, com a chegada de enormes benefícios financeiros que deverão garantir a reeleição de Gianni Infantino para a presidência da FIFA no próximo ano. Mas ao mesmo tempo a imagem do Mundial ficou marcada por excessos, como o caso Balogun, o melhor jogador americano, que no fim de contas não foi suspenso depois da intervenção da FIFA, apesar de ter recebido um cartão vermelho. O primeiro-ministro Luís Montenegro reúne-se hoje com Giorgia Meloni, chefe do governo italiano. A agenda não foi a agenda do encontro não foi divulgada, mas a imprensa portuguesa, em particular a agência Lusa, está a dizer que o objetivo principal da reunião é analisar desafios comuns no plano europeu, desafios comuns de Portugal e Itália no plano europeu, desde a competitividade económica às políticas migratórias, passando pelas questões de defesa, energia, segurança e pelo acompanhamento dos principais conflitos internacionais. De recordar que, enquanto membros da União Europeia, os dois países, Portugal e Itália, participam igualmente nas discussões sobre as prioridades da União e sobre a resposta aos atuais desafios geopolíticos. Orlando Lima. Certo, Júlio Vero Cruz Martins com o primeiro jornal.
Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.